Gestos e posturas reforçam a nossa comunicação. É possível nós termos uma comunicação sem um e sem o outro? Claro, nós podemos ter uma comunicação apenas verbal, era o papel do rádio ontem. Nós podemos ter uma comunicação só de gestos e posturas, que era o caso do imortal Charlie Chaplin e do mais recente aí, Mr. Bean, que conseguiam fazer não só o cinema mudo, mas como contar uma história simplesmente com os gestos. Observe agora a importância de nós conseguirmos utilizar esses dois elementos ou três elementos hoje em uma comunicação. Veja, se aquilo que você estiver verbalizando estiver em sintonia, estiver em alinhamento com aquilo que você está gesticulando e moldado, embrulhado por uma postura convincente, é claro que a minha comunicação, a minha apresentação, a minha fala será muito mais convincente, não tenha dúvida disso. E o que ocorre é, em função de não conhecimento, se você pegar principalmente na política, você vai pegar os horários políticos aí com os vereadores que não se prepararam e que vão lá e tem que gravar aqueles 30 segundos lá, eles fazem tudo ao contrário, é um competindo com o outro ou falando o contrário daquilo que o verbal está dizendo. Então você não tem uma união desses três elementos. E é aí que a sua comunicação fica prejudicada. Se você não estiver com tudo isso alinhado, com tudo isso falando a mesma coisa ou na mesma direção, você provavelmente vai ter uma ruptura na comunicação. Você vai ter uma comunicação verbal dizendo algo e uma gestual dizendo o contrário daquilo. É muito comum você ver a pessoa fazer um gesto de amanhã e estar falando de ontem. E ao contrário, estar falando de ontem e falar amanhã. Como que eu fico se eu sou alguém que estou na plateia e observo isso acontecer? O seu consciente, o seu racional capta o verbal e o seu inconsciente capta o gesto. E aí, como é que fica isso? No final da palestra você sai e o que você fica na cabeça? É confuso, né? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, aonde ele quer chegar com as suas palavras. Claro, por quê? Porque você não tem algo conciso, não tem algo alinhado, não tem todo mundo puxando para a mesma direção. Esse é o fator que faz com que muitos apresentadores ou muitas pessoas que vão fazer uma apresentação, vão falar em público, geralmente as pessoas que trabalham com isso e dependem disso, como é o caso do político, e a pessoa não foi preparada para aquilo, a pessoa nunca falou em público. E quando você vai fazer pela primeira vez qualquer coisa, é claro que você não está preparado. Se você não tiver um treinamento, se você não fizer exercícios para entender tudo aquilo, como é que você vai dirigir um carro sem nunca ter feito uma aula? Como é que você vai pilotar um avião ou uma moto sem nunca fazer nada, sem nunca ter uma aula, sem nunca ter passado por aquilo? Não vai dar certo. Esse é o objetivo de você trabalhar comunicação, trabalhar gestos, trabalhar linguagem corporal, trabalhar a expressão facial, trabalhar a dicção de uma pessoa que fala em público, porque ela pode engolir palavras. Nós fazemos isso, eu faço isso, já peguei muitos vídeos meus
porque eu estou dando uma engolida em uma palavra, às vezes por emoção, você quer falar tão rápido, quer falar, nem terminou uma palavra, já falar a outra. E isso acontece, é natural. E você tem que estar mais atento, preparado, se exercitar, falar, ler, enfim, fazer uma série de outros exercícios para que você consiga fazer gestos que sejam atraentes, sabe, gestos muito malucos que as pessoas falam, ih, quem que é esse louco aí? Nota, tudo tem um limite, tudo tem uma colocação, e se você nunca fez, nem você sabe o que você vai fazer. É aquela apresentação homo total, entende? Você saiu, deu branco, voltou e não sabe o que falou. É um branco total. Portanto, é preciso ter um certo nível de preparação, ou pelo menos um pouco de dedicação, para que você vá fazer uma apresentação e tudo esteja realmente alinhado, tudo esteja dentro dessa diretriz que você quer levar ao público. Para tanto, você precisa ter um verbal que as pessoas entendam, com uma voz em um certo volume. Se você estiver falando para muita gente e não tiver o recurso do microfone, você precisa estar com seus gestos e linguagem corporal alinhados ao que você está se expressando, e você precisa ter uma postura que não precisa ser arrogante, mas também não precisa ser caído, não precisa ser quebrado. Nota, você tem que ter uma postura normal, natural, mas elegante, uma postura que imponha um certo respeito àquilo que você está procurando fazer, é aquilo que você está tentando convencer quem quer que seja a sua plateia.